Olá, esse é o Luz Divina ao Despertar. Gratidão pela sua presença aqui. Hoje, mais um vídeo, mais uma mensagem. A princípio não é uma mensagem canalizada, talvez seja uma orientação, uma aula, uma orientação, uma introdução a um tema. Eu já falei sobre isso de forma um pouco mais, vamos colocar assim, indireta, né? E hoje eu vou colocar esse tema em pauta, em voga. E ele é diretamente ligado a ataques ou manipulações energéticas, magísticas energéticas. E esse tema é um tema importante eu colocar aqui, porque ele passa por alguns aspectos onde isso não tem a ver, já ia pular etapas aqui. Vamos lá. O que é manipulação, né? O que é manipulação magística energética? É o ato de alguém conduzir uma outra consciência através das suas energias, dos seus pensamentos, distorcendo o livre-arbítrio dessa pessoa. Então, essa pessoa temporariamente tem as suas escolhas afetadas, seus pensamentos afetados, seu temperamento, seus sentimentos, suas emoções, seu ambiente, inclusive. E como é que ocorre isso, né? De fato, assim, geralmente as pessoas hoje está muito aberto, né? Na internet, no YouTube, no Instagram, que ensina diversas porcarias para as pessoas manipularem ou tentarem manipular, fazer lei da atração, fazer isso, fazer aquilo, o segredo, aquela coisa toda, para que outras pessoas tomem atitudes ou façam escolhas de acordo com a consciência daquele algoz, vamos colocar assim. Só que existe uma ordem no universo. O universo ele não é caótico. O caos ele também participa da ordem. Então, até mesmo quando há esses envios energéticos, essas manipulações magísticas energéticas, elas representam uma energia caótica, mas ela não tem vamos dizer assim, uma raiz profunda. Porque quem controla o universo é a energia da ordem, tá? A energia do sol, da clareza, da verdade. Então, vamos lá. Isso vai acontecer com qualquer pessoa, tá? Só que pessoas mais sensíveis, mediunicamente, energeticamente, às vezes as pessoas não têm mediunidade, mas têm uma sensibilidade energética, sonham com frequência, né? Ou têm pesadelos com frequência, têm atividades diferentes, né? Do palpável, do material. Então, essas pessoas, elas geralmente vão identificar a chegada desse padrão, né, com um incômodo. Um incômodo sem uma origem identificada, geralmente pode trazer um tipo de angústia, de temor, de ansiedade, de medo ou também de, vamos dizer assim, olhar o copo meio vazio, né? Pessimismo. E tudo isso de uma hora para outra, sem um agente externo no campo material para definir isso de forma clara. Então, a primeira sensação, ela é íntima. E o que é eu vou ensinar aqui para vocês, né? Para que fique bem claro que a ordem que ilumina e organiza o todo é muito maior do que o caos, né? Que tenta desorganizar, mas mal sabe ele que ele faz parte também da ordem e contribui para a ordem, né? De forma inconsciente, indireta e de certa forma inconsequente também, né? Porque ferindo as leis do livre-arbítrio, existe a lei do karma, né? Causa e efeito, e ela vem. Não adianta, porque eu contratei uma pessoa que vai chegar para você, vai chegar para a pessoa, só que a pessoa ali tem uma ciência por detrás para amenizar a situação ali. Amenizar não, vamos colocar uma posição diferente. Geralmente, essas pessoas que aceitam esse tipo de serviço, de desserviço, eles têm
mecanismos de adiar. Mas eles vão acumulando tanto débito nesse sentido, né? Vão adiando. Não, peraí, vou adiar, vai adiando, vai adiando. E quando chega o negócio da cobrança, de fato, de tudo isso acumulado, é uma coisa trágica, né? E a pessoa que contratou o serviço, ela sente geralmente de imediato, tá? Menos dia ou mais dias, isso chega, tá? Porque, como eu falei, a ordem primordial coordena tudo. Então, estamos falando de manipulação energética e magística. E a primeira sensação é pessoal, íntima, e ela não está ligada a um evento externo. Agora, o que fazer a partir desse primeiro passo, dessa primeira sensação, desse sinal? Primeira coisa, no seu campo material, no seu dia a dia, na sua rotina, não tomar decisões baseadas em energias conflituosas, sejam de brigas, de discussões, um momento que chega, que tem uma forte emoção, sabe? Pode ser em qualquer área. Não tome decisões. Vá ali jogando, fazendo um jogo de cintura, lidando com a situação com diplomacia, para poder apaziguar ela e, no melhor momento, fazer boas escolhas. Ok? Então, adiar aí é pouco tempo, pessoal. Esse negócio assim, ó. Se você sabe lidar bem, 2 dias no máximo está resolvido, tá? E precisa de grandes elementos? Não precisa, porque eu vou ensinar para vocês aqui o espelhamento, tá? De graça, 0800, porque eu aprendi com os mentores de graça, 0800, e aplico isso na minha rotina, porque nem Jesus agradou a todos, eu não tenho essa intenção de agradar ninguém, né? E mesmo assim a gente de vez em quando recebe uns petardos, né? E a gente lida da melhor maneira possível, que não é o ataque frontal, o contra-ataque e tudo mais, essas coisas todas, não é esse vídeo aqui, não é para isso. Se você, eu estou sendo atacado espiritualmente, energeticamente, eu quero me vingar. Pega essa energia e sai do vídeo, porque esse vídeo não é para você, tá? E esse canal não é para você. Isso aqui não se trata de vingança, se trata de proteção, tá? Então, você entendeu a sintonia aqui, que aqui é diferente, né? Aqui é ordem, tá? E é importante essa autoridade espiritual, sabe? Então, recebeu o entendimento, né? Poxa, tem uma coisa errada aí. Aí você se limpa energeticamente, faz seus banhos ali, sua defumação, ou vai tomar um passe num centro espírita, num centro de umbanda, toma um ebó no candomblé. Dá esse primeiro passo, não precisa ser nada grosseiro não, uma coisa simples mesmo. Fez isso? Ok. Segundo passo, a sua religiosidade, independente desse trabalho que foi feito ali de imediato, ele vai amenizar ali. Então, segundo passo, a manutenção, o primeiro e o segundo passo, né, esses passos todos, eles são feitos de uma maneira dinâmica, né? Então, você sentiu a situação, se está uma coisa errada, procura ajuda, mas ao mesmo tempo, aí vem esse próximo passo que eu venho passar para vocês. Mantenha a sua retidão, caminhando retidão ali, na sua religiosidade, na sua fé, na sua ética, na sua moral, caminhando em retidão. Nada te tira do centro. Bom humor, quando couber, né? Bons sentimentos, boas emoções e retidão. Fazendo suas preces, suas orações, oração de 21 dias. Eu trouxe no canal aqui novamente questões ligadas ao Arcanjo Miguel, que está sempre presente. Ele diuturnamente está presente. Eu sou bastante... como é que é a palavra? Bom, não era nem para usar esse tipo de expressão. Mas eu fico muito feliz com a presença de Arcanjo Miguel. E vocês também podem se conectar com ele, tá? Mas ele carrega uma espada numa mão e a balança na outra. Então, como eu te falei, segue o seu caminho de retidão, de ética, de moral, tudo mais. Então, essa energia que você trouxe para a sua vida em caminhar em retidão, não dar ouvidos a essas sensações, energias, dificuldade para dormir, não dá ouvidos. Procurou ajuda, tomou seu passe ali, fez o seu banho,
Ah, não, fazer todas essas coisas, banho, passe, isso aqui. Não, faça uma delas, mas continua ali, ó, retidão. Segundo dia, aí já está por terra, porque você manteve-se alinhado, não tomou decisões precipitadas, a energia já se dissipou. Como eu falei, a energia caótica ela não tem uma raiz. Tá? O que rege o universo material e espiritual é a ordem. Tá? O caos, ele é a lua, né? É a parte sombria da ordem. Tá? Mas o caos trabalha para a ordem. Tá? De forma bem resumida e simplista. Por quê? Porque você se torna mais forte, você elimina karmas familiares, traumas pessoais de vidas passadas, traumas familiares. Que tudo isso é resolvido nessas situações. Então você tem um valor também em passar por isso. Nossa, eu tô tendo um valor de ser atacado. Calma. Existe uma grandeza por detrás de tudo. Aí agora vem o espelhamento. Tá, pessoal? Então eu tô bem, tá tudo bem, estou em ordem, tá tudo tranquilo, né? Aí você vai fazer o seguinte: diante de um espelho corporal, é magia, né, gente? Um espelho corporal, você diante desse espelho corporal, você vai acessar essa sensação angustiosa, vai trazer ela na memória, né? Então, assim, no segundo dia, todas essas energias já vão estar ali se dissipando, mas você vai trazê-las na memória. Por quê? Porque assim você vai cortar o laço delas de uma vez, entendeu? Vai trazer, porque ela se espalha, né? Porque você manteve a retidão, mas elas estão ainda na circunvizinhança da sua aura energética. Então, você diante do espelho corporal vai fazer um exercício de meditação, trazendo essas sensações, a falta de sono, essas memórias, sensações, tudo isso ali naquele momento onde você está relaxado, pensando somente nisso. E ali você vai entrar num estado meditativo de relaxamento, né, que eu chamo de transe, até colocar aqui no canal muitas vezes, rogando pelo mestre Saint Germain, tá? E a chama violeta. Você vai mentalizar que ao redor. Você pode fazer isso entoando mantras, rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas o poder é mental, tá? E você pode falar também. Então você está ali orando, entoando algum mantra, e ao seu redor, quando você acessou tudo isso que está na circunvizinhança, essas energias tóxicas, você acessou elas estão palpáveis novamente, mas de uma forma que você está ali, digamos, lidando com elas sem medo. Você acessa a chama violeta, que roga, pronuncia, né? A chama, solicita ao mestre Saint Germain a presença da chama violeta no seu redor e mentaliza essa chama, uma grande chama. E uma coisa bacana que eu fiz e dá muito bom. Né? Ao invés de você começar com a própria chama violeta, comece com uma chama tradicional, porque é mais fácil de você exercitar esse poder imaginativo. Então, uma chama tradicional, aquele fogo, né, tradicional ao seu redor, e de repente ele se torna violeta. Isso é incrível. E você está diante do espelho ali, não vai, mas eu sei quem é a pessoa. Não precisa fazer isso não. Isso aí foge do caminho. Você está diante do espelho, tudo isso todos os laços energéticos que conduziam a demanda, a manipulação até você, e foram cortados com a chama, né? E todo esse resíduo, ele não fica, vamos dizer assim, solto no ambiente. Então, quando você está diante do espelho, aquilo está refletindo não a sua imagem, tá? Está refletindo a sujeira e o emissor, tá? Então, porque eles estão em uma densidade diferente da sua, você está vibrando outra frequência com a chama violeta, com Saint Germain, com a retidão, tudo isso. Então, diante do espelho vai estar a energia da chama, vai estar a energia dessa sujeirada toda sendo degradada, a energia do ofensor e também se ele comprou, tudo isso vai estar diante do espelho
recebendo essas bênçãos que ele enviou, ou que essa pessoa enviou. Tá? Então, qual é a mentalidade conforme a chama vai queimando? É a emissão de volta? Não. É limpeza. Simples e pura, simplesmente é limpeza. Mas por que então eu citei que essa técnica de espelhamento é uma técnica do bate e volta? Para vocês terem ciência de que existe dentro do caos a ordem, de que existe justiça, e que sim, existem ferramentas que você não coloca a mão para atacar ou contra-atacar, porém você sabe aquele monte de papel, você junta num papel só e coloca de uma maneira para essa energia, de uma tal maneira tão, vamos dizer assim, é porque é difícil colocar em palavras. Imagine você cheio de papel, sujeira pra caramba, você junta todo esse lixo e ele naturalmente ele se conduz para fora dali, porque ele não está em sintonia com o seu campo. Então ele volta para onde? Ele só tem dois caminhos: o ofensor e a vítima. A vítima está vibrando em outra frequência. Então aquela monte de sujeirada, ele volta para quem? Para o ofensor. Se o ofensor pagou uma terceira pessoa, vai voltar para os dois. Porque a intenção foram nos dois. Entendeu? E a chama violeta, ela transmuta tudo isso, ou seja, vai juntar tudo isso, vai limpar a sua aura, e aquilo vai ficar disponível de uma tal maneira errática, fora da sintonia que você está vibrando. Outra sintonia, a chama violeta é uma sintonia diferenciada, uma frequência diferenciadíssima. Então aquilo é expurgado para fora da sua aura e retornando literalmente de forma direta aos ofensores. Então, fique em paz, né? Segue sua vida, retidão, sem contra-ataque, sem pensamento intrusivo, sem tomar decisões nesse período. Concluiu isso 2 dias, você fez todo esse processo. Ah, mas é muita coisa. Não precisa ser muita coisa, não. Faça só isso, retidão, as suas preces, seus mantras, suas meditações, se coloca diante do espelho, em meditação, em transe, e roga Saint Germain. Mentaliza a chama tradicional e ela se transforma em violeta, e você ali sente que toda a sujeira, toda a angústia, todo o pesadelo, toda a dificuldade para dormir está sendo eliminada do seu campo. Pronto. O resto é com os mentores. O resto é com essa mudança de frequência. O resto é que o lixo que foi enviado volta para quem enviou naturalmente pela dissonância energética e de frequência, de sintonia. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, assiste novamente o vídeo. Eu posso responder qualquer dúvida se tiver algum questionamento ali nos comentários. É um vídeo diferente. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu passei por uma situação semelhante nos últimos dias aí, e foi revigorante relembrar elementos de autocuidado, de autodefesa, de autoproteção e de espelhamento, porque realmente é simples, né? E é importante vocês entenderem que a ordem subjuga o caos. Todo e qualquer momento que o caos tentar obscurecer a vida, a ordem estará lá, mesmo agindo através do caos. E nesse momento de despertar, de entendimento, que a vida humana tem essa capacidade, né? Os seres humanos, ele tem o Sol e a Lua dentro de si, mas em equilíbrio, em ordem, isso traz um caminho muito mais nobre e leve, e feliz e realmente bem-aventurado. Eu acho que eu já concluí as informações e orientações que eu queria passar na noite de hoje, no dia de hoje. Então, estejam em paz, fiquem em paz, e façam um exercício sempre com a ideia de limpeza, de transformação, de melhora de sintonia.
Porque tudo isso, diante do espelho, meus queridos, infelizmente, quem fez paga e é a ordem natural das coisas. Até a próxima.